semestre vai se encerrando e nós olhamos para trás e por um lado reconhecemos o nosso próprio cansaço, reconhecemos os desafios que passamos, as dificuldades enfrentadas. Por outro lado, vemos também como Deus caminhou conosco, como Ele foi bondoso, como Ele se apresentou a nós como nosso Deus, nosso sustentador. Diante disso, eu vou convidá-los a refletirmos, eu vou convidá-los a fazermos uma reflexão a partir de um texto bastante conhecido, mas que é também impactante e eu creio que nos ajudará bastante nessa noite. Salmo 23. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra que é santa, a Tua Palavra que restaura a nossa alma. Pecadores falíveis como somos, precisamos da instrução e da iluminação do Teu Espírito Santo para extrairmos dela os ensinamentos necessários para a nossa vida. Nos ajuda nesse sentido, nesse momento, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Salmo 23 começa com uma afirmação categórica, como acontece em muitos salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós olhamos para uma afirmação como essa e poderíamos ser tentados, em especial em momentos de dificuldade, de lutas, de apreensões, de ansiedade, de angústias, a nos questionar. De fato não nos falta nada? De fato nós podemos dizer que, uma vez que o Senhor é nosso pastor, nós não precisamos de nada, não temos carência nenhuma? Eu creio que o salmista, ele procura, por meio do salmo, usando essa figura tão bonita que compara o nosso Deus a um pastor, aquele que é responsável por cuidar de um rebanho de ovelhas, ele procura demonstrar que isso é uma verdade, ele procura demonstrar que isso é um fato. Se de fato Deus é o nosso pastor, então nada nos faltará. E isso é verdade, meus irmãos. Eu creio que o salmista aqui apresenta pelo menos 3 motivos que nos devem considerar isso como uma verdade absoluta e experiencial na nossa vida, algo que nós podemos provar e podemos vivenciar de fato. Nós podemos dizer que se o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, em primeiro lugar por causa da pessoa do pastor. Veja o que o salmista aqui afirma. Ele diz que Yahvé é o pastor dele e por isso nada lhe falta. Ou, como algumas traduções propõem, ele não precisa de mais nada. Temos que considerar a pessoa do pastor do Salmo 23. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é Yahvé, Deus, o único Deus que existe. E como nós sabemos, vocês têm bastante experiência teológica para dizer isso, no contexto do Antigo Testamento, quando o escritor bíblico nos remete ao nome mais sagrado de Deus, ao nome próprio de Deus, ao nome Yahvé, ele se refere ao Deus que tem uma aliança com o seu povo, ao Deus que mantém um pacto, ao Deus que se revela como aquele que era e que sempre será o mesmo, que não muda e que direciona ao seu povo um amor pactual teimoso, que não cede jamais, permanece sempre. Se Deus é o pastor de alguém, se esse Deus é o pastor de alguém, o Deus Yahvé é o único Deus que existe, o Deus criador, e que também é esse Deus que pactua, esse Deus que é fiel ao seu povo. Então, por causa da sua pessoa, de fato, aquele que tem conhecido a Deus como seu pastor pode dizer: eu não preciso de mais nada. Aquele que criou todas as coisas é o pastor que cuida de mim, e o caráter desse Deus é um caráter leal, fiel, amoroso e que não muda. Por causa disso, nós podemos ter segurança que nada nos faltará. Mas além de apontar para Deus, o salmista nos mostra
também, além da pessoa do pastor, o pastoreio desse pastor, o que ele proporciona, a provisão que decorre desse pastor. E ele começa então a enumerar ações que Deus, como nosso pastor, executa e que mostram o quanto ele cuida daqueles que se colocam sobre o seu pastorado, sobre o seu cuidado pastoral. E o salmista então diz para nós que, através de figuras lindíssimas, um dos salmos mais belos poeticamente falando da Escritura, eu pelo menos tenho uma grande apreciação por esse salmo. O salmista nos mostra que Deus, como nosso pastor, ele provê descanso quando precisamos ser restaurados, nos conduz a águas de descanso, nos guia a pastos verdejantes. E particularmente num momento como esse do semestre, eu não sei, não posso dizer por vocês, mas por mim eu posso dizer tranquilamente, descanso é tão necessário. Nós precisamos descansar, nós precisamos ter essa experiência de sermos restaurados. E às vezes a questão do cansaço não é uma questão de pararmos com nossas atividades, embora isso eventualmente seja útil. Mas muitas vezes nós ficamos cansados porque não descansamos no Senhor. Esse é o ponto. Deus tem que ser o nosso sábado. Ele é o descanso maior das nossas almas. Então, temos que nos abrigar nele e buscar o suprimento de restauração que existe nele, para que sejamos de fato restaurados. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos conduz a águas de descanso, ou seja, a Ele mesmo. Ele nos guia a pastos verdejantes, ou seja, Ele nos chama para si, para que sejamos restaurados através da sua presença consoladora, abençoadora, refrigeradora, poderíamos dizer assim. Mas além de descanso, o salmista diz para nós também que o Deus, como nosso pastor, nos guia por veredas de justiça. Como nós precisamos disso? Ovelhas são animais que por si só são famosos por serem desprovidos de muita inteligência. Elas se perdem, elas se extraviam, elas não conseguem achar o caminho. Portanto, é preciso que o pastor as conduza, elas precisam ser conduzidas. E assim também é conosco. Nós fomos alcançados pela graça de Deus e trazidos para o seu rebanho, mas nós temos que reconhecer a nossa fragilidade, a nossa limitação no tocante a andar por veredas de justiça. Nós nos extraviamos com facilidade, cedemos muito facilmente às nossas próprias inclinações. Deus já nos fez novos, mas nós ainda damos muita atenção àquilo que é velho. Cedemos facilmente às tentações que nos são propostas, às insinuações mundanas, à carnalidade que nos cerca. Portanto, precisamos ser conduzidos por Deus. E Deus é eficaz na medida em que permitimos isso e intencionalmente buscamos isso, no sentido de nos conduzir, de nos mostrar o caminho, de nos manter na rota. Ele faz isso por meio da sua palavra, Ele faz isso por meio dos meios de graça que Ele franqueia e coloca à nossa disposição. E o pastor do Salmo 23, que é o nosso Deus, que é o Senhor Deus, Ele faz mais. Além de nos dar descanso, além de nos dar direção, Ele também nos protege nos momentos mais agudos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o teu bordão e o Teu cajado me consolam. Estou traído aqui pela versão tradicional que a gente decora, né? Sendo traído aqui. Mas o fato é, todos nós passamos por trânsitos difíceis, por momentos agudos, por momentos de aflição. O vale da sombra e da morte é inescapável. Nós o atravessaremos, mais cedo ou mais tarde. A questão não é vivermos uma vida isenta de problemas e tribulações. A questão é como as encararemos e com quem. Isso é o mais importante. O Salmo 23 nos afirma categoricamente que ao passarmos por esse vale, o pastor vai conosco. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra do mal. E o salmista, por fim, diz para nós que
o pastor do Salmo provê para nós também a provisão necessária. Nós temos aprendido a respeito da providência de Deus para conosco, o quanto Ele nos supre, o quanto Ele nos dá aquilo que nós realmente precisamos. É dito que Ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Ele nos unge a cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. Ou seja, Ele nos dá aquilo que nós precisamos, a provisão necessária, mesmo cercados de inimigos, mesmo enfrentando feridas e precisando ser ungidos, precisando de cura, mas Deus provê o que nós precisamos. E veja, nós temos a tendência de ser mimados. Muitas das nossas queixas contra Deus é porque eventualmente Deus não nos dá aquilo que queremos. Aquilo que queremos. E graças a Deus por isso, porque nós desejamos coisas que são ruins para nós. O nosso coração é enganoso e com mais frequência do que nós estamos dispostos a reconhecer, nós queremos coisas que nos farão mal. E Deus não as dará, mas Ele dará aquilo que nós precisamos. Ele suprirá nossas verdadeiras necessidades. Então essa é a ação pastoral de Deus. Nada nos faltará por causa da pessoa de Deus e também por causa do seu cuidado pastoral, da sua ação. Ele nos dá descanso, Ele nos dá direção, Ele nos dá proteção, Ele provê para nós aquilo que nós precisamos. E o terceiro motivo, irmãos, pelo qual nós podemos ter certeza que se o Senhor é nosso pastor, nada vai nos faltar, por causa da sua presença constante. O salmista Davi termina dizendo no verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como é reconfortante saber que a presença de Deus não se aparta de nós. A sua bondade, a sua misericórdia estão conosco todos os dias da nossa vida. O lugar onde habitamos, se somos de fato ovelhas dele, é na casa dele, é na presença dele. E isso jamais mudará. Não por causa da nossa constância, porque nós não somos constantes, nós mudamos demais, mas o nosso pastor é eu sou. Ele nunca muda, a sua bondade nunca muda, a sua misericórdia nunca muda. Ele nos chama para perto de si e nos faz habitar nele. Que a Ele seja a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.